No vasto palco da história da Terra, a vida sempre escreveu seus capítulos com tinta de tempo e poeira. E às vezes, esses capítulos desaparecem soterrados, esquecidos, silenciados por milhões de anos. Mas o passado tem um hábito curioso. Ele sempre encontra um jeito de reaparecer. No episódio de hoje, embarcaremos em uma jornada fascinante por descobertas que mudaram a forma como entendemos a evolução da vida. 8 animais há muito extintos, mas revelados pela primeira vez nos últimos 15 anos, criaturas que ressurgiram não pela força da carne, mas pela voz dos fósseis fragmentos de mundos perdidos que ainda insistem em contar suas histórias. Imagine caminhar por um deserto remoto e encontrar encravado na rocha o eco fossilizado de um predador ancestral. Ou explorar cavernas escondidas e tropeçar nos ossos de um ser que ninguém jamais soube que existiu. É assim que a ciência avança, com surpresas, mistério e a sensação inesquecível de que o passado está mais vivo do que parece. Cada uma dessas descobertas é uma janela para um planeta completamente diferente, onde oceanos, florestas e céus eram dominados por criaturas tão extraordinárias que desafiam nossa imaginação. Alguns desses animais revelam linhagens desconhecidas. Outros preenchem lacunas evolutivas que há décadas intrigavam paleontólogos. E todos eles têm algo em comum. Foram encontrados recentemente, entre escavações meticulosas ou descobertas acidentais que mudaram livros inteiros da biologia. Prepare-se para viajar por eras remotas, por reinos já apagados do mapa e por histórias que estavam adormecidas até agora. O passado está à nossa espera e ele tem muito a revelar. Nos desertos frios da Mongólia, um fóssil peculiar surpreendeu os paleontólogos em 2017. À primeira vista, parecia apenas mais um pequeno dinossauro, mas bastou uma análise mais atenta para revelar algo jamais visto. O Hauscaraptor esquiliae, um predador semiaquático que parecia combinar características de aves modernas, répteis aquáticos e terópodes terrestres. Com o corpo alongado, pescoço flexível e membros dianteiros adaptados como verdadeiros remos, ele navegava por lagos rasos com a agilidade de um pato e a precisão de um pequeno raptor. Medindo pouco mais de 1 metro, era um caçador oportunista. Mergulhava o focinho fino na água em busca de peixes e pequenos invertebrados, deslizando silenciosamente entre plantas aquáticas. Seu modo de vida híbrido desconcertou a comunidade científica. Afinal, até então, nenhum dinossauro conhecido apresentava uma adaptação tão clara ao mundo aquático. O Hauscaraptor revelou que mesmo entre os dinossauros havia ecossistemas inteiros ainda ocultos e que a evolução era muito mais criativa do que imaginávamos. Nas vastas planícies pré-históricas da Patagônia, um predador formidável caminhava com a confiança de um soberano. Descoberto em 2021, o Lucalcan aliocranianus, cujo nome significa aquele que causa medo, fazia jus ao título. Parente próximo dos abelissaurídeos, ele exibia um crânio robusto e ornamentado, com cavidades que provavelmente ampliavam sua capacidade auditiva, permitindo detectar vibrações e sons a grandes distâncias. Era como se o próprio ambiente sussurrasse seus segredos ao caçador. Com cerca de 5 metros de comprimento e mandíbulas equipadas com dentes serrilhados, o Lucalcan patrulhava florestas densas e rios rasos, perseguindo presas de médio porte. Sua agilidade contrastava com a aparência pesada. Músculos bem distribuídos lhe garantiam explosões rápidas de velocidade, suficientes para derrubar titanossauros juvenis e outros herbívoros da região. Mais do que um simples predador, ele representava a diversidade surpreendente dos terópodes sul-americanos. A descoberta desse fóssil não apenas ampliou a árvore evolutiva dos carnívoros do Cretáceo, como também reforçou que a Patagônia foi, um dia,
o palco de alguns dos predadores mais impressionantes que já caminharam sobre a Terra. No interior do Brasil, escondido entre as camadas finas da Formação Crato, surgiu em 2020 um dos dinossauros mais intrigantes já descobertos, o Ubirajara jubatus. Pequeno, ágil e leve como uma ave moderna, ele carregava em seu corpo um verdadeiro espetáculo visual. Ao longo do dorso, exibia uma crina exuberante de fibras alongadas, enquanto estruturas rígidas laterais, semelhantes a fitas ornamentais, se projetavam como estandartes vivos. Era como se a própria natureza tivesse criado um artista, um dançarino do Cretáceo. Com menos de 1 metro de comprimento, o Ubirajara caçava insetos e pequenos vertebrados nas florestas tropicais que cobriam o Nordeste brasileiro há quase 110 milhões de anos. Seus ornamentos chamativos provavelmente eram usados em exibições de corte, numa competição silenciosa pela atenção de potenciais parceiros. A descoberta revelou algo revolucionário. A complexidade visual entre dinossauros era muito maior do que se imaginava. O Ubirajara mostrou que, antes mesmo das aves modernas surgirem, a evolução já moldava corpos capazes de encantar, seduzir e comunicar. Ele não era apenas um sobrevivente. Era um performer natural, um símbolo perdido da criatividade biológica do passado. Em 2020, nas paisagens áridas do Novo México, surge um novo capítulo na história dos velozes caçadores do Cretáceo, o Dinobellator notohesperus, um dromeossaurídeo que trouxe novas pistas sobre a linhagem dos famosos raptores. Apesar de não ser grande, pouco mais de 2 metros, ele exibia um corpo incrivelmente musculoso, cauda rígida para manobras precisas e garras curvas preparadas para ataques rápidos. Cada centímetro de sua anatomia parecia criado para a agilidade. O Dinobellator vivia entre bosques secos e campos abertos, onde pequenos herbívoros e lagartos eram presas constantes. Seus antebraços, com articulações reforçadas, sugerem golpes potentes e agarrões firmes, enquanto marcas microscópicas no fóssil revelam a presença de penas, lembrando que essa linhagem estava ainda mais próxima das aves do que se imaginava. Ele era um perseguidor incansável, capaz de mudar de direção em frações de segundo, usando o vento e o terreno a seu favor, como um verdadeiro atleta pré-histórico. A descoberta desse dinossauro não só expandiu o conhecimento sobre os últimos raptors antes da extinção em massa, como mostrou que, até seus derradeiros momentos, esses predadores estavam evoluindo para se tornarem ainda mais eficientes. O Dinobellator foi um testemunho vivo da elegância e ferocidade que marcaram os caçadores finais do Cretáceo. Em 2018, nas frias rochas fossilíferas do Nordeste da China, cientistas revelaram um dinossauro tão surpreendente que parecia ter saído de um conto fantástico, o Kaihongjiuji, cujo nome significa arco-íris brilhante. Pequeno, leve e ágil, esse dinossauro de penas viveu há cerca de 160 milhões de anos e ostentava um esplendor que nenhum artista poderia imaginar. Suas penas iridescentes, preservadas com detalhes impressionantes, refletiam tons metálicos que variavam entre azul, verde e violeta, muito semelhantes às cores vibrantes de beija-flores modernos. Com cerca de meio metro de comprimento, o Kaihong se movia entre florestas densas e úmidas, onde insetos e pequenos vertebrados eram seu principal alimento. Sua crista óssea alongada e as penas ornamentais na cauda possivelmente tinham função de exibição, transformando-o em uma verdadeira joia viva do período Jurássico. E apesar do tamanho reduzido, ele possuía asas primitivas que sugerem habilidades limitadas de planeio, um passo evolutivo crucial rumo ao voo moderno. A descoberta do Kaihongjiuji mostrou que o brilho, a cor e a comunicação visual já existiam entre os dinossauros muito antes das aves surgirem. Ele foi um lembrete radiante de que, mesmo em um mundo dominado por gigantes,
A beleza muitas vezes se escondia nas formas mais delicadas. Em 2019, nas margens tranquilas da província de Hokkaido, no Japão, escavadores se depararam com algo raro. Um dos fósseis mais completos já encontrados do enigmático Paleoparadoxia, um mamífero marinho que habitou a costa do Pacífico há mais de 20 milhões de anos. Embora não seja uma nova espécie, esse exemplar revelou detalhes inéditos sobre um animal que sempre intrigou a ciência. Com um corpo robusto, membros fortes e um focinho alongado adaptado para arrancar plantas do fundo costeiro, o Paleoparadoxia parecia uma mistura improvável de hipopótamo, lamantim e tapir. Mas não era parente próximo de nenhum deles. Ele vagava entre estuários e baías rasas, mergulhando para se alimentar de algas e vegetação submersa, deixando trilhas silenciosas no sedimento. Suas patas lembravam remos primitivos, capazes de sustentar o peso em terra, mas perfeitas para impulsionar o corpo em águas calmas. A nova descoberta permitiu reconstruir com precisão sua postura, musculatura e hábitos alimentares, revelando um herbívoro costeiro surpreendentemente eficiente. O Paleoparadoxia representava um ramo isolado da evolução, uma linhagem que floresceu e desapareceu sem deixar descendentes diretos. E graças ao fóssil recém-exposto, hoje conseguimos enxergar com mais clareza o papel desses mamíferos enigmáticos no ecossistema marinho do passado, gigantes gentis de um litoral que já não existe mais. Em 2022, um novo estudo sobre fósseis encontrados no Nordeste do Brasil trouxe de volta aos holofotes um dos pterossauros mais impressionantes do Cretáceo, o Thalassodromeus seti. Embora conhecido desde o início dos anos 2000, apenas recentemente material adicional permitiu uma reinterpretação profunda de sua anatomia e modo de vida. Com uma crista gigantesca dominando o topo do crânio, que poderia rivalizar com metade do comprimento do próprio animal, o Thalassodromeus parecia moldado pelo vento. Era uma criatura que cortava o céu com a mesma elegância com que as aves oceânicas atuais dominam o mar aberto. Com envergadura estimada em até 4 metros, ele provavelmente planava sobre grandes extensões costeiras, mergulhando em busca de peixes e pequenos animais aquáticos. Novas análises sugerem que sua crista não era apenas ornamentação, mas um estabilizador aerodinâmico, permitindo manobras rápidas e silenciosas. Seu bico alongado e leve completava o design perfeito de um caçador aéreo. A revisão recente revelou detalhes cruciais sobre sua musculatura, hábitos e até possíveis comportamentos sociais, mostrando que esse pterossauro era muito mais complexo do que se imaginava. O Thalassodromeus seti permanece como um lembrete majestoso de que, muito antes das aves modernas dominarem os céus, o mundo já havia testemunhado mestres inesquecíveis do vento. Em 2013, nas rochas áridas do Marrocos, paleontólogos revelaram uma das tartarugas mais extraordinárias que já nadaram nos oceanos do Cretáceo, o Cepechelon bouyei. Suas proporções já eram impressionantes, mas o que realmente chamou a atenção foi sua anatomia singular. No lugar de um bico largo, comum na maioria das tartarugas marinhas, ela possuía um focinho estreito, tubular, semelhante a um aspirador natural. Essa adaptação única permitia que sugasse pequenos peixes e invertebrados com velocidade e precisão, criando um verdadeiro jato de sucção, como fazem hoje cavalos marinhos e alguns peixes especializados. Com cerca de 2 metros de comprimento, a Ocepechelon cruzava mares tropicais repletos de predadores gigantes, desde mosassauros até tubarões primitivos. Sua estratégia de alimentação silenciosa lhe dava uma vantagem incomum. Ela não precisava perseguir, apenas esperar, estabilizando o corpo enquanto o tubo ósseo capturava a presa num movimento rápido e quase imperceptível. Revisões recentes e reconstruções digitais detalhadas permitiram compreender melhor essa estrutura bizarra e sua eficiência hidrodinâmica. A Ocepechelon bouyei
permanece como um dos exemplos mais notáveis de inovação evolutiva entre as tartarugas marinhas. Um lembrete de que nos mares antigos havia formas de vida tão estranhas e engenhosas que poderiam facilmente ser confundidas com criaturas de um mundo alienígena. Ao revisitarmos essas criaturas perdidas no tempo, percebemos que cada fóssil é mais do que pedra. É memória. 8 animais extintos, revelados ou reimaginados nos últimos 15 anos, nos mostram que a Terra ainda guarda segredos profundos, esperando pacientemente para serem encontrados. De dinossauros coloridos que dançavam pela floresta, a predadores silenciosos que deslizavam entre águas antigas, cada um deles revela um fragmento de mundos que desapareceram, mas nunca foram esquecidos. Essas descobertas recentes não são apenas relatos científicos, são pontes entre o presente e eras remotas, testemunhos silenciosos de que a vida sempre encontrou maneiras surpreendentes de florescer. E quando seguramos um fóssil nas mãos, tocamos algo que viveu milhões de anos antes de nós. Algo que viu mares mudarem, montanhas nascerem, e futuras espécies ainda nem sonhadas surgirem. O passado continua falando, continua emergindo em cada escavação, em cada fragmento limpo com cuidado, em cada nova interpretação que muda tudo o que pensávamos saber. O mundo antigo ainda pulsa por baixo de nossos pés. E como todo grande lembrete da história natural, ele ecoa uma verdade simples e poderosa. As criaturas podem desaparecer, mas suas histórias continuam vivas, guardadas na rocha, na ciência e na nossa imaginação.